Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, neste sábado, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje no Evangelho coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 21 do Evangelho de São João, dos versículos de 20 a 25. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Amados e amadas de Deus, temos aqui Pedro e o discípulo que Jesus amava. O Evangelho diz: Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Amados e amadas de Deus, Pedro e o discípulo que Jesus amava. Pedro vira e vê aquele outro discípulo que Jesus amava. A imagem de Pedro, mas a imagem também do discípulo que Jesus amava. O discípulo que Jesus amava é o discípulo do amor. A tradição vê nesse discípulo, a figura do evangelista João, é a imagem do discípulo do amor. A imagem do discípulo que Jesus amava. E a imagem do discípulo que Jesus amava, que deve permanecer na igreja. Se Pedro, nós podemos dizer que significa, de certa forma, a instituição, o magistério, a imagem do discípulo que Jesus amava significa o amor. Significa sempre a igreja, que deve ser esta comunidade do amor. Significa sempre a igreja, que deve ser esta comunidade que testemunha o amor. E o discípulo que Jesus amava é apresentado aqui como aquele que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e que fez a pergunta para Jesus: quem é que te vai entregar? A imagem do reclinar-se sobre o peito de Jesus significa dizer, na expressão de Orígenes, o discípulo que entrou na intimidade de Jesus, o discípulo que experimentou o amor de Jesus, o discípulo que verdadeiramente experimentou o amor do Mestre, viveu uma intimidade profunda com o Mestre. O Evangelho continua: Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Tu segue-me. Amados e amadas de Deus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quer dizer, é o discípulo que deve permanecer até a volta do Senhor. Mas como entender isto? O evangelista mostra aqui uma primeira interpretação, mas que não é esta verdadeira. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Amados e amadas de Deus, num primeiro momento a interpretação, o pensamento de que o discípulo não morreria, mas não é isso que Jesus quer dizer. Jesus diz que ele deve permanecer até que ele venha. Permanecer quer dizer que o carisma do discípulo amado
deve permanecer até a volta do Senhor. O amor é imperativo na igreja. O amor, ele é imperativo na vida de cada um de nós. O discípulo amado é o homem que entrou na intimidade de Jesus. O discípulo amado é o homem que verdadeiramente vive da intimidade de Jesus. E ele deve permanecer essa intimidade com o Senhor, esse amor para com o Senhor. A comunidade cristã, como comunidade do amor, deve permanecer até a volta do Senhor. O Evangelho se conclui: este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Amados e amadas de Deus, o discípulo que dá testemunho, o testemunho é aquele que vê, é aquele que presencia, porque vê, porque presencia, é aquele que escreveu. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. O Evangelho se conclui dizendo: Jesus fez muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Contemplemos então a figura do discípulo amado, contemplemos a figura do homem que amou Jesus e que se deixou amar por Jesus, e busquemos também nós hoje sermos presença do discípulo amado, busquemos também nós hoje ser presença do amor na vida e na caminhada de nossas comunidades, na vida e na caminhada da igreja, na vida e caminhada do mundo. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.